Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, minha gente, eu vim trazer a religião do jainismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa religião, mas se vocês sabem, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber mesmo sobre essa religião, tá bom? Então, minha gente, é uma das religiões mais antigas da Índia. Jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com hinduísmo e budismo, compartilhando com esse último ausência de um deus como criador ou figura central da religião, que é essa figura central aqui. Vista durante alguns tempos pelos investigadores ocidentais, como uma seita de hinduísmo ou uma heresia do budismo devido à partilha de elementos comuns com estas religiões. O jainismo é um fenômeno original. Ao contrário do budismo, o jainismo nunca teve um espírito missionário, tendo permanecido na Índia, onde os jainais constituem hoje cerca de 4 milhões de crentes. Pequenas comunidades jainas existem também na América do Norte e na Europa. Em resultado dos movimentos migratórios, a palavra jainismo tem as suas origens do verbo sânscrito, que significa conquistador. Os seus adeptos devem combater através de uma série de estágios a paixão de modo a alcançar a libertação do mundo. Sua visão básica é dualista. A matéria monada, vital ou jiva, são as das naturezas destinas e durante a sua vida a ser vivente, seja humano ou animal, tinge a sua monada como resultado das suas ações. Para se purificar, essa religião propõe um extremo ascetismo e, ao colocar em prática da doutrina da não violência ou ahimsa, Os jainas reconhecem que as pessoas, animais, plantas, formações rochosas, cursos de água, quedas de água têm jiva, ou seja, a alma, o princípio vital. Todos estes seres têm igual valor e estão interligados na teia da existência por elos kármicos. As doutrinas da religião do jainismo. Não posse aparigrará. A posse de qualquer bem é vista como relacionada com a violência, até uma forma de violência física e psíquica. A violência em todas as suas formas tem origem no desejo de possuir, dominar, controlar. As seitas jainas recusam, possuem seja o que for, mas para os leigos a posse de algumas coisas é necessária para a realização das tarefas diárias. A possessividade transitória usa um ser para deitá-lo fora. É uma forma de apego, baseia-se em relações de exploração e de poder por parte de um dos lados, em vez do amor, equanimidade incondicional. Não absolutismo, que é a Nekantanavada. Assumir que alguém tem acesso ao privilegiado, a verdade, mas é o mais potente motor de conflito entre os seres humanos. O conceito de não absolutismo refere-se ao pluralismo de opiniões e nas ações e a noção de que há vários pontos de vista sobre a verdade e não só apenas sobre a própria verdade. O jainismo encoraja os seus seguidores e consideram os pontos de vista de outras filosofias. Considerem que quando qualquer um destas filosofias, incluindo a jaina, se apega demais às suas próprias ideias até estar e cometer o erro de considerar o seu ponto de vista absoluto. A ideia é representada pela parábola dos homens cegos,
e dos elefantes, em quais vários cegos tocam a parte do elefante, como a orelha e as pernas, e descrevem de forma contraditória e que pensam ser um animal completo, partindo ao pressuposto de que parte que tocaram representava a verdade completa. O conceito de Siddhavada, ou talvez ismo, diz que se deve considerar que todas as proposições são apenas parcialmente verdadeiras, parcialmente falsas, ou os pontos de vista parciais da verdade são chamados de Naya. Segundo o princípio chamado de Nayavada, através da abertura de diversos pontos de vista, o jainismo pretende que o praticante integre em diversos pontos de vista parciais, ou Naya, numa teoria abrangente. Não violência. A não violência é a carne do jainismo e o ponto onde todas as doutrinas se intersectam. A violência é um agressor internacional ou não intencional. Os jainistas tentam evitar a agressão em todas as suas formas, seja através de ações, palavras ou pensamentos a todo qualquer ser vivo. Ou os consistemas, ou o jainismo considera o lacto vegetarianismo como um mínimo que deve ser feito pelos adeptos. E os estudiosos jainas defendem o veganismo porque a produção de leite é agressiva para as vacas. Os jainas também não comem tubérculos, ou os jainas também têm o cuidado especial para evitar possíveis danos a pequenos insetos, por exemplo, colocarem um pano sobre as suas bocas para não respirarem, ou varrendo o chão e a sua frente quando andam para evitar pisá-los. O tempo. Os jainas consideram que o tempo é infinito e cíclico. Ele é visto como uma grande roda dividida em duas partes idênticas. Uma realiza um momento ascendente, de Utsaipni, quando que a outra movimenta descendente, que é Avasambhidapini. Cada uma dessas partes divide-se de 6 eras. Ará, durante o período ascendente de seres humanos, progridem ao nível do saber, estatura e a felicidade, enquanto que o período descendente caracteriza pela degradação do mundo, pelo aquecimento da religião e pela perda de qualidade de vida pelos humanos. Segundo os jainas, vivendo atualmente num período de movimento descendente, numa era de infelicidade, de Durnyakal, que começou há 25 anos, que durará há 21 mil anos. O universo e 5 mundos. Segundo o jainismo, o universo divide-se em 5 mundos, segundo cada um deles habitado por determinado tipo de seres. O universo é eterno, não tem sido criado por nenhum ser superior. No topo do universo está a morada suprema de Siddhi-Narayan, que é um local onde habitam as almas que alcançam as libertações. Estas almas são denominadas de Siddhinyas. Abaixo encontram-se 30 céus habitados por seres celestiais, alguns dos quais caminham para a morada suprema. O mundo médio de Madhyaloka inclui vários continentes separados por mares. No centro do mundo encontra-se o continente de Jambudvipa, considerado o único continente no qual as almas podem se alcançar a libertação. Aos seres humanos habitam nesses continentes, bem como o segundo continente do lado deste e a parte do terceiro continente. O mundo inferior de Adaloka consiste em 7 infernos, onde os seres são atormentados por demônios e onde se adormentam uns aos outros. Abaixo, por 7º inferno, encontra-se a base do universo de Nigoda, habitada por inúmeras formas inferiores de vida. Karma é a semelhança do hinduísmo e do budismo. O jainismo compartilha
da crença do karma, embora uma forma diferente. O karma no jainismo não é apenas um processo de que determinadas ações produzem reações, mas também é uma substância física que se agrada a uma alma. As partículas de karma existem no universo de associam em uma alma devido às ações dessa alma. Por exemplo, quando uma alma mente, rouba ou mata, esta provoca a agressão do karma e da sua alma. A quantidade e a qualidade destas partículas determinam a existência que a alma terá. Uma felicidade ou uma infelicidade. Só é possível uma alma alcançar a libertação quando nesta se retiram de todas as partículas do karma. O processo que permite a libertação das partículas do karma é uma alma denominada de Nijara. Inclui práticas como jejum e retira para locais isolados, modificações do corpo e meditações. Os seguidores do jainismo utilizam para isso um ritual mortuário, chamado de Salekarna. Também é conhecido como Santara, ou Samadhi, ou Maraná, ou Samisa, ou Maraná, que consiste em prática eutanásia através do jejum. Devido à natureza prolongada na Salekarna, é um dado do tempo indivíduo suficiente para refletir sobre a sua vida e pedir perdão dos seus pecados aos deuses. O voto de Salekarna é tomado quando assente que a vida tem servido ao seu propósito. O objetivo é limpar karmas antigos e impedir a criação de novos. Existe uma prática de hindu similar, conhecido como Prayopasvesa, de acordo com a revista de Prestes, tem umas revistas aí. Qual é a forma, de vida do que quem tem aí essa religião como praticante dessa religião, Qual é a forma de vida? O homem jaina no interior do templo de Kanapur, a parte inferior do seu rosto encontrará-se encoberta com a máscara de modo a não inalar os insetos. Jainismo considera a vida monástica como um ideal de vida dos seres humanos. Entre os Sivastamabhara, é a entrada da vida monástica, e autorizados os dois sexos a partir dos 7 anos, mas realiza em geral numa idade mais avançada. O noviço deve abandonar todos os seus bens por altura da sua ordenação de Diksha. A sua cabeça é raspada e ela toma os 5 votos, que seguem numa versão mais rigorosa do que os 2 leigos. Os monges jainas levam uma vida inteiramente, com a exceção de época de monções, a altura em que se recolhem numa determinada localidade. Depende para sua alimentação da caridade fornecida pelos leigos jainas e que oferece a troca existência espiritual. Os monges do karma podem ser donos de pequenas coisas, como uma fina de veste branca, uma tigela onde recebe os alimentos dos leigos e uma máscara de tecido usada sobre a boca de Mukigavestrika, cujo objetivo é evitar a ingestão involuntária de pequenos insetos. Os monges de Digambara interpretam o preceito de desapego de uma forma bastante rigorosa. Por essa razão, não usam roupas, ou monjas deste ramo usam veste branca. Os monges de Gambara possuem uma tigela que usam nas mãos como recipientes dos alimentos. Os monges se estamparam costumam deslocar os pequenos grupos de 5 ou 6 monges, enquanto o de Gambara geralmente viajam sozinhos. Todos os monges devem seguir as 3 regras de evitar a conduta incorreta do Gutipis, ter cuidado com os pensamentos, palavras e ações. Os leigos. Os leigos que não são os monges devem observar 8 regras de comportamento e devem tomar 12 votos.
As 8 regras de comportamento variam, mas geral inclui a prática absoluta e restritiva de ahimsa. Não violência, que tem seu ponto forte da alimentação, não comer carne, que nenhum tipo, não comer certos vegetais, cebola e alho, quais se acreditam serem de origem inferior e não usam nenhum produto de origem animal. Outras regras incluem não se alimentar à noite, não ingerir bebidas alcoólicas nem substâncias consideradas alteradas na consistência de cafeína, teobromina. É praticada caridade a todos os seres vivos. Ler sobre as qualidades transcendentais das Tikyagaras. Recitar quanto às doses de voto. Eles podem ser divididos em 3 classes. Anuvratais são os 5 votos principais de votos violentos: não mentir, não roubar, não cobiçar o parceiro de outra pessoa, limitar as percepções pessoais. Gunavratais são 3 votos que reforçam os 5 votos principais: restringir as atividades pessoais e área concreta, né? Registrar as práticas que proporcionam prazer, do Brogopai Yodogagrava, tá? O nome, eu não sei falar hinduísmo, minha gente. Evitar atos que causam sofrimento. São 4 votos de disciplina espiritual: meditar, limitar determinações de felicidades, né? Adotar a vida de um monge por dia, fazer nativos de monge ou dos pobres. Enfim, quem praticantes dessa religião do janaísmo, eles praticam as festividades. Como é que é? Mayavira Jayati decore com março ou abril. Celebra a data do nascimento da Mayavira. Neste dia, estátuas Mayaviras são levadas em profissões pelas ruas e jainas reúnem-se no templo para ouvir a leitura dos seus ensinamentos. Para os Yuyaná, durante o mês Dratapada, agosto e setembro, os membros do ramo do jainismo celebram um dos seus festivais mais importantes, que é Pariyusinana. Este festival está dedicado ao perdão, consiste na prática do jejum durante 8 dias. No último dia do festival, Samivastara, os jainas pedem perdão uns aos outros por ofensas que possuem ter causado aqueles que conseguirem jejuar durante 8 dias. Seguidos são levados para o templo em procissão. E o festival equivalente da tradição de Gambara domina para além de práticas de jejum, o líder do templo da importância do texto. Enfim, eles têm. Você já conheceu um pouco mais sobre a religião, né, do jainismo. É uma religião muito interessante, né, minha gente? Que até então eu nem sabia. Existem milhares, mais milhares de religiões, viu, minha gente? Eu vou mostrar aqui um pouco da imagem da religião do jainismo, tá? Aqui para vocês. É uma religião, nascimento de 540, né? Antes de Jesus, antes de Cristo. Morte, 468. Cidadania vidênia. Enfim. O que vocês acham, minha gente, sobre essa religião? O karma Kiranana, né? Olha aqui, ó. É uma religião, minha gente, que deriva as filosofias e ensinamentos de vida de 24 Tisakaras, né? É uma religião que é muito comum, né? Eles usam as roupas brancas, né? Costumam usar umas roupas brancas.
É, eles não é apegado a coisas materiais, né? Porque eles sabem o sentido da alma, né? Eles sabem o sentido da vida. Eles também, eles sabem, algumas pessoas que têm preconceito com outras religiões acham que outras religiões só faz apenas o mal e só apenas uma religião faz só apenas o bem. Mas não é assim. Todas as religiões, elas praticam o bem e praticam o mal, sabe? Mas é de acordo com a pessoa, né? Eles sim praticam o bem, né? Assim como toda religião. Eu achei interessante, né, a religião do jainismo, porque daqui pra mim, minha gente, que eu achava que nem essa religião existia, sinceramente, porque é tanta religião e parece um pouco com o judaísmo, né, assim, a palavra do jainismo, né. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês ficarem vendo como é que eles se vestem, né, eles se vestem assim, ó, todos de branco, né, com uma máscara, um negócio na boca, né? Vocês estão vendo? Então as mulheres também fazem isso. Os homens raspam a cabeça. Olha. Tá vendo? Raspam a cabeça. Eles usam essas roupas, né? Eles não ficam usando alguns tipos de alimentos que não são necessários, né? As crianças, elas também praticam a mesma coisa, né? Vai aprendendo, né, desde pequeno. E é uma religião, minha gente, que na Índia, é uma religião da Índia, mas a Índia, existe milhares de religiões na Índia, minha gente, porque é muita religião na Índia, muita, mas muita mesmo. É muita religião na Índia, sério, muita religião na Índia. Eles fazem as suas preces de orações, ó, né? É uma religião que jainismo é parecido com um pouco com o budismo, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês terem um pouco de noção como é o jainismo. Não tá focando? Ai. É uma religião que origina, né? Ó, aqui, ó. Os homens, eles costuma a usar, raspar suas cabeças e tudo mais.